Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou Adriana Macedo, estou aqui pelo canal do Projeto Despertar, fazendo aí essa série de lives em comemoração aos 4 anos aí de projeto. Então, o Projeto Despertar, agora em o dia 30 completa aí 4 anos de existência, oferecendo práticas integrativas de forma voluntária aos profissionais do Hospital São Paulo. Há muitas pessoas também que não fazem parte. Hoje a gente já tem uma gama aí de mais de 300 terapeutas espalhados pelo Brasil, pelo mundo, também sendo beneficiados. Bom, a nossa live de hoje é com a Vilma Manaual. Gente, a Vilma, ela é terapeuta integrativa, comportamental. Ela também é formada aí pela GV, em gestão de pessoas, analista corporal, consteladora. Também ela é idealizadora do projeto Manaual de autoconhecimento e mentora do treinamento Seja Autor da Sua Vida. E hoje a gente vai comentar aí, né, sobre soltar o freio da vida. Que vem a ser isso, né? Soltar o freio da vida, deixar a vida fluir. E ninguém melhor do que a Vilma, né? A Vilma já entrou aqui. Boa tarde, Célia. Boa tarde ao Instituto Vicemec, que já entraram aqui. A Claudinha. A Vilma também já chegou. Deixa eu já aceitar aqui o convite dela. Então é isso, a gente vai ter uma tarde aí incrível, né? Eu já passei em terapia com a Vilma, gente. Olha, super indico. Maravilhosa. Vilminha, já vou te adicionar aqui, tá? Pra gente não perder tempo. Porque vai ser uma tarde de muito aprendizado, né? Precisamos aí, né? Soltar esse freio, soltar aquilo que nos impede de sermos felizes, né? Oi, Vilma! Oi, Adriana, muito prazer estar aqui nesse espaço maravilhoso que é o Projeto Despertar. Mais uma vez, agradecendo muito o seu convite, é uma honra a gente poder participar dessa sua iniciativa e poder falar desse assunto que eu acho que envolve o sucesso de muitas pessoas que estão estagnadas, que não entendem os projetos. Eu, antes de mais nada, quero te parabenizar, porque quando a gente começou, né, não tinha a menor ideia, você ainda tinha um pouco de insegurança, hoje está aí brilhando, e esse é o papel de ser autor da sua vida. Você poder realizar, né, superar aquele momento que você estava indecisa, superou e olha, ninguém te segura, olha aqui, aonde você influenciou, não é maravilhoso? Gente, a Vilma, olha, a Vilma tem uma participação nisso. Eu não lembro agora quanto tempo faz, mas eu passei com a Vilma no PC no controle. Eu ainda tinha umas inseguranças, uns medinhos ali inconsciente que eu não sabia. A Vilma foi trazendo tudo isso à tona durante a terapia. E hoje, como ela falou, ninguém me segura, porque eu não tô aqui para agradar ninguém mais, né? Tô aqui para ser autor da minha vida. Incrível. Sim, e é isso que a gente fala, sabe? Ser autor da nossa vida é a coisa que mais nos engrandece, traz uma felicidade, né? Que não tem como explicar, né, Adriana? Isso extrapola o nosso ser e iluminar vidas é justamente isso que o projeto Manaual e Seja Autor da Sua Vida quer. É ver pessoas como a Adriana influenciando outras pessoas e fazendo o nosso mundo melhor. É isso que a gente tem que sair da estagnação, sair da onde a gente estacionou, dos nossos medos, dos nossos receios e dos nossos pensamentos, que muitas vezes foram condicionados por pessoas que a gente ama. Então, sair desses processos é muito difícil, porque quando eu me torno independente das pessoas que eu amo, parece que a gente está negando eles, né, Adriana? Sim, verdade. Tinha os conflitos. Aí a Vilma, você está agindo assim porque de uma certa forma você quer agradar. E por que você quer agradar e em detrimento disso você também não faz aquilo que você quer, sabe? Então eram umas coisas assim um pouco loucas, tá, gente? Depois isso foi acentuando e em todo sentido. Então hoje eu sou a Adriana, deixa a minha essência aí se expressar, E né? é E a Vilma vai nos ensinar. Vilma, eu não sei se concluiu alguma coisa da sua apresentação, se você quiser complementar a sua formação, fique à vontade, o espaço é seu, a gente vai interagindo aqui com o pessoal, né? Se surgir aí alguma dúvida, e a gente sai.
Então, eu não quero, assim, eu acho que você fez uma excelente apresentação. Eu não sou nada mais do que uma aprendiz da vida. A única diferença é que hoje eu gostaria e trabalho para isso, para que as pessoas possam ser felizes, as pessoas possam ser plenamente realizadas, porque é possível. A gente tem a Adriana e tem várias outras pessoas que passaram por isso, que às vezes são mulheres que estavam com pouco poder, agora estão empoderadas, usam batom, usam maquiagens, olham-se no espelho e agradecem quem são. Recuperamos vários relacionamentos. Na época da Covid, a gente tratou muitos casais que quase teriam se separado se não tivéssemos ali junto com eles, segurando, fazendo essa ponte. Essa semana nasceram nenéns, que a gente ajudou também a virem para esse mundo energeticamente. Então, assim, casamento semana passada de cliente, então é muita coisa boa. E eu só sou, gente, simplesmente a ponte. Eu não sou nada diferente de cada um de vocês que está nos assistindo. Eu sou igual a vocês. A única diferença é que eu estudei um pouquinho mais. E aí eu trago algumas informações, estudei, digeri, né? Porque a parte técnica, né, Adriana? Você sendo enfermeira, você sabe disso. A parte técnica, da parte biológica, da nossa mente, das nossas emoções e de todo o nosso sistema existencial, não é simples. Para a gente chegar nesse simples que a gente mostra para vocês, eu tive que digerir muita coisa chata, treinamento. Eu sinto e falo, mãe, eu não aguento mais ouvir isso. Eu trabalho 90% online, então eles ficam ouvindo a mesma coisa. Eu só estou fazendo curso de neurociência, e coisa chata, realmente é chato estudar isso. Eu concordo com todo mundo, mas hoje o que eu faço? Eu pego toda essa parte chata e transformo de uma forma lúdica. Por qual motivo vocês entendem, né, Adriana? Porque eu faço comparação com coisa do dia a dia. Então fica mais fácil você entender e pôr em prática. Por que às vezes a pessoa fala assim, Vilma, eu sei que você estudou psicanálise, por que você não fala de psicanálise? Porque a psicanálise fala muito do passado e eu trabalho vocês de hoje para frente. Nós não temos tempo para ficar olhando para o passado, nós não temos tempo para esperar tudo aquilo que a gente sobreviveu ser digerido. Nós precisamos criar atitudes e ações daqui para frente. Então, o que nós vamos fazer? Né? O nosso processo é poder mudar a nossa vida a partir de hoje. Então, a gente vai vir com coisa prática. Combinado, Adriana? Combinado. É como se fosse dar um salto quântico, né, Vilma? Você sabe que eu gosto disso, né? Sim, eu vi a sua formação aí da mente, bem bacana. Então. Nós precisamos entender que a nossa mente, ela prega pregas na gente. Ela faz truques com a gente para que a gente conheça a nossa realidade. Realisticamente, ninguém tem o livre-arbítrio. Por qual motivo? Porque nós nascemos como um HD. Vamos pensar de uma forma mais prática, como um jardim. Nós nascemos igual um jardim, sabe? Quando você compra aqui, pega aquele jardim que não tem nenhuma flor, não tem erva daninha, você vai ter que cuidar. Eu decidi fazer no jardim. Vou ter um filho, vou criar no jardim. Vamos pensar assim, ok? Então, o meu filho nasceu um jardim, mas ele não tem nada. Ele vai ser o jardim um dia. Ele é um projeto de jardim, combinado? É um projeto de ser humano. Então, esse projeto de ser humano, ele vai recebendo desde o momentinho que ele foi gerado. Não é quando nasce, não, gente. Desde o momentinho que ele está sendo gerado, 5 emoções vão fazer parte da vida dele em maior e menor intensidade, né? Então, a alegria, a tristeza, o nojo, a raiva e o medo. Isso vão ser as diretrizes desse jardim, né? Então, ele vai sofrer todas as consequências dessas emoções. Mas o que a gente precisa entender? Ao longo da vida, né, desse jardim, vão passar pessoas por esse jardim, vão passar plantas, né? Vamos pensar no jardim. Sempre lúdico, gente. Lembre, o jardim é o ser humano, ok? Então, de maneira lúdica. Então, o ser humano é aquele jardim que está passando gente ali, tem gente plantando, tem gente que vai passar só pelo jardim, tem gente que vai plantar alguma coisa ali, tem gente que vai trazer flores, tem gente que vai trazer erva daninha, não tem? Tem gente que machuca, tem gente que tem rosas, né, que tem espinhos. Então, a gente passa a vida da gente recebendo esse monte de informação no nosso jardim. O que acontece quando a gente se torna adulto? A gente não recebeu a única coisa que a gente precisaria ter aprendido quando era criança. Aprender a decidir. Nós não decidimos nada.
Nós aprendemos, nossos pais, nossas mães, nossos tios, professores, todo mundo que passou por esse jardim, ninguém ensinou como é que eu escolho a planta que eu coloco no meu jardim. Verdade. Ninguém ensinou. Então você chega, às vezes você chega, tem gente com 40, já tem gente de 70 anos, gente, que não entendeu ainda. Como é que ele tira a ansiedade da vida? Como é que ele tira a ansiedade de excesso de futuro? Fica com aquela angústia que é excesso de passado, queria que o tempo voltasse. Ai, teve filho, não queria ter tido filho. Fica voltando, pensando na vida. Se não tivesse aquele outro jardim para cuidar, né? Já tem o seu jardim, dá um outro jardim para cuidar. Então, é isso que é difícil. Então, a gente não foi ensinado desde criança, nós somos sendo obrigados a obedecer, porque toda vez que a gente não desobedecia, ninguém nos ouvia como criança. Nunca perguntaram a nossa opinião. Muitas vezes você estava numa escola, não estava feliz, é aquela escola. Às vezes seu pai está se matando de trabalhar lá para manter aquela escola. Você só queria seu pai e sua mãe ajudando a cuidar do seu jardim. Não, só decide que tem que pôr aquela flor, que é aquela escola, no seu jardim. E às vezes você nem se identifica com aquela escola, mas você é obrigado e vai sendo condicionado a ter aquela forma de visão de mundo, né? E aí a nossa mente vai aprendendo que aquilo é o certo. Tudo que for diferente daquilo, tá errado. Uhum. E tem um negócio na ciência chamado, que é um viés cognitivo, comportamental, que chama viés de confirmação. O que é esse viés de confirmação? A gente tem que ter coisas que concordem com os nossos pensamentos e com as nossas ideias. Quem nunca ficou puto da vida quando alguém contraria? A pessoa se torna seu inimigo. Foi mexer no meu jardim, peraí, eu acredito que essa rosa é rosa. E a pessoa vem e fala para mim, não é rosa, é margarida, meu bem. Oi? Eu sempre acreditei que aquilo fosse uma rosa. Aí, quando alguém vem falar que é margarida, você vai ficar feliz dizer que seu jardim tem uma margarida em vez de uma rosa? E é por isso que acontece tanta briga na política, na parte de ideologia social, na parte de pele. Por qual motivo? Tudo que é diferente do que eu acredito tá indo contra mim. Pô, é meu jardim, eu decido o que tem no meu jardim. Você quer me falar no meu jardim que não é isso? Sim, então, a gente precisa entender isso, sabe, Adriana? Faz sentido? Muito, muito sentido. Então, por qual motivo a gente não é o autor da vida, né? Eu fiz até algumas anotações para a gente poder seguir uma lógica, porque, como você sabe, eu falo demais, a gente tem um limite aqui no Instagram, então eu vou tentar manter esse jardim numa linha para a gente chegar até o fim e entender melhor como funciona, certo? Então, o que é esse jardim, essas coisas que colocaram na nossa cabeça, cria, né? Elas geram um monte de efeitos negativos para a nossa vida, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai criar um comportamento teimoso e insistente em situações indevidas. Então, às vezes, sabe aquela pessoa que chega nova no emprego? Que começa a ter manias diferentes das tuas? Ela é alguém a ser combatido, não é? Você se irrita, e olha o que é pior, gente. Quem se irrita primeiro? É a pessoa que você não gosta? Não, é você que se irrita. É você que cria um sentimento ruim em você. É você que é teimoso, em vez de pegar e aprender com aquela coisa que a pessoa está trazendo nova, porque aí vem aquele negócio que a gente falou lá no comecinho do jardim. Ninguém ensinou a gente a ter o lado crítico. A gente só foi uma coisa muito certeira, né, Adriana? Tem que ser assim. A gente não gostava, não. Tem que ser assim. Eu não gosto Engole a si mesmo, fica quieto, é dessa forma, todo mundo faz isso. E vai de um extremo ao outro. Ou alguém estava ali dizendo pra gente que tinha que fazer, ou deram liberdade excessiva para uma pessoa que não tinha capacidade de lidar com o jardim. Os dois extremos são ruins, né? Aquela família perfeita, por exemplo. Tem cliente que chega para mim, você sabe que eu sou muito clara e eu jogo limpo com os meus clientes, do lado adulto. Aí o cliente chega para mim e fala assim, ai, Vilma, mas meu filho... Porque quando é adolescente, eu só trato primeiro, depois eu tratar os pais, né? Porque o problema é quem educou aquele adolescente? Os pais. Então, primeiro veio o pai. Aí vem os papais, sentam na minha frente e falam assim, ai, Vilma, mas nós nunca brigamos na frente dos nossos filhos, eu não sei por que eles são assim, revoltados. Vou explicar por que eles são revoltados, queridos. Porque acontece com o jardinzinho deles. Eles olham pro jardim do papai e da mamãe e é tudo perfeito.
Não tem briga, não tem raiva, não tem medo, não tem confusão. Parece um jardim calmo. Só que você percebe que tem alguma coisa ruim, porque, goste ou não, gente, criança não é idiota. A criança tá vendo que o jardim tem alguma coisa errada, mas ele não sabe identificar. Só que o Ela jardim dele, sente. não é? Só É. que o jardim dele, Adriana, tá cheio de raiva, de medo, fica brigando, tem um monte de coisa. Aí ele olha pro papai e pra mamãe e olha pro jardim dele, o jardim dele não é igual ao do papai e da mamãe, ele se sente rejeitado, Uhum. Sim. não é? Então, Nossa, quantas cores, né? A gente evita entendendo isso. nossa, que interessante isso, viu? Nunca tinha parado para pensar assim dessa forma. Trabalha de uma maneira que a pessoa possa entender. Não adianta eu vir falar coisa técnica aqui, né? Eu uso o meu, lembra, eu digiro tudo técnico de uma forma que o cliente possa pôr em prática. O passado não faz parte da sua vida. O passado passou. Esse jardim do passado, o que tiver naquele jardim, você não vai poder fazer nada. O que você vai ter, por exemplo, é a erva daninha. E aquela erva daninha tem raízes. O que é a erva daninha? Eu não me senti, eu nunca fui ouvido. Eu adorava brincar de bola, e minha mãe falava que brincar de bola era coisa de menino. E não tem nada a ver. A gente pode brincar de bola, pode brincar de menina, pode brincar do que quiser. Mas a criança, ela precisa saber o que é referência e o que é opção. O que é o certo e o que é o Sim, errado. Porque quando ela não consegue ter isso, como é que ela vai decidir o que vai pôr no jardim dela, gente? é verdade. Não tem. Então eu preciso entender. Então, uma das consequências da gente não ter a vida que a gente quer dos sonhos é o comportamento teimoso e insistente em situações indevidas, certo? Segundo Certo. causa de a gente não ter a vida que a gente deseja. Tendência a ver o mundo com um olhar de preconceito. Tudo que é diferente de mim, eu vou criar resistência. Em vez de ir lá, entender por que é Uhum. diferente, entender como eu posso usar esse diferente, agregando a minha vida, em vez de ser algo a ser combatido, é algo a ser entendido. Entendi. Entendido. Então a gente sai daquela coisa tão rígida, tão rigorosa. Não é, é simples, gente, mas não é fácil, tá? Eu trabalho com clientes. Tem clientes que em 2, 3 sessões, a Adriana foi muito rápido, mas tem clientes que demoram 1 ano e não conseguem. Por qual motivo? Quanto mais tempo ele teve nesse processo de ter muitas ervas daninhas, dizendo que ele não era capaz, dizendo que ele não sabia, ele não era capaz de decidir coisa certa. Então, quanto tempo mais ele ficou com essas ervas daninhas, mais essa raiz está dentro do sistema neural da pessoa, dentro do sistema emocional e mental. E cognitivo também, das ações, dos hábitos dele diário. Então, para mudar isso, tem que tomar consciência. É a questão, né? É, E e muitos aí, pais também, né, Vilma, foram educados dessa forma. Eles só estão reproduzindo o comportamento, né? Então, assim, às vezes eles também são vítimas, foram vítimas, né, de uma criação e não ninguém, foram. ninguém é vítima de nada, porque nós Mas somos mesmo assim, adultos. Adulto mas não assim, existe. às vezes, de uma forma inconsciente, você pode estar reproduzindo o comportamento sem ter aquela consciência. Mas mesmo assim, o que é importante? Se eu entendo que eu, como adulto, nós estamos falando com adultos, ok? Sim, Como sim. adulto, eu não sou o que meus pais falaram, eu não sou o que a minha escola fez, eu não sou o que os meus relacionamentos foram, eu não sou nada disso. Isso foram experiências que eu fui agregando. Eu caí e levantei um monte de vezes quando era bebê. Isso vai fazer eu ficar caindo e levantando a vida inteira? Não. Você entendeu? Porque a gente não evoluiu daquele processo. Eu estou estacionado nesse processo. E isso é o terceiro pilar do que a gente vai falar que atrapalha a gente. A mente fechada para o novo. É, isso é complicado mesmo. Isso Não aí é é. simples, não é fácil. Simples, mas não é fácil. Por qual motivo? Eu só consigo abrir a minha mente quando eu entendo que eu estou em constante aprendizagem. Eu não estou num patamar estacionado. Por exemplo, vamos fazer o exemplo da Adriana. A Adriana, ela trabalha com as terapias de energética, né? Ela faz o reiki e coloca energia ali. Mas ela não é o reiki. Ela usa o reiki. Da mesma forma que você não é tudo que você viveu. Você pode mudar Sim, isso. Hoje você usa reiki, amanhã você pode usar outra técnica. Então, não, sim. você não é aquilo, você está naquilo. E quando a gente Uhum.
experiências de papai, mamãe, escola, relacionamento, foram experiências como cair e levantar quando era bebê, vai fazer com que você, quando for adulto, fale, ok, isso foi uma experiência, não sou eu. E aí eu terceirizo isso. Porque quando eu digo, esse sofrimento é meu, eu estou pondo erva daninha dentro da minha vida. Sim, isso é verdade. E aí, se eu ser vítima, me tira o poder de escolha. Então, eu preciso entender que eu não sou vítima, eu estou vítima porque me convém. Muitas vezes é conveniente eu não tomar atitudes, e não é porque eu quero, é porque eu fui condicionada desde a pequena a não ter poder de ação. Então, muitas pessoas elas teriam uma capacidade criativa imensa, mas elas foram colocadas ervas daninhas dizendo que ela não era capaz, que ela não podia. E aí fechou aquilo de ervas. Vocês já viram um jardim cheio de mato? Sim, sim. As flores Sim, as flores vão morrendo. E aí a luz, a energia da gente vai morrendo. Só que você não é aquele jardim morto. Você está naquele jardim. Então, a qualquer momento, a gente pode mudar. Mas aí vem o quarto problema que atrapalha. A dificuldade em inovar e sair da zona de conforto. Por qual motivo? Porque a gente precisa se arriscar mais. Se expor. Né? A Adriana falava que não fazia live. Olha aí onde está. Verdade, tem que... Ela não fazia. E aí, o que acontece? Toda vez que você vai se expor, vem a emoção do medo, vem a emoção da insegurança, vem tudo aquilo que você tem de erva daninha que foi colocado no seu jardim. Só que você aí tem que entrar com a racionalidade, plena ação, pleno poder de momento. Eu preciso questionar os meus medos. Porque senão eu estou sendo infantil. A criança espera a aprovação do adulto. Mas espera aí, eu sou adulto, e agora? Então, eu preciso entender, né? Eu preciso tomar responsabilidade. É muito cômodo a gente esperar que o mundo mude. Mas sabe que você vai ver? Pessoas menos informadas que você fazendo sucesso. Vai ver pessoas que têm um pouco mais de coragem. E isso é coragem, gente. Precisa ter coragem para ser adulto. Precisa ter coragem para ter a vida dos sonhos. Essa historinha de faz rezinha do sei o quê, faz um milagrinho, não sei o quê. Ajuda, ajuda. Mas é igual mata-mato, né? A Adriana vai lá e põe o reiki dela, põe a energia dela para te ajudar. Você vai lá e planta mais mato em cima. Não tem criatura. Quem te ajude? Verdade. Só ela mesma vai se ajudar, né? Ali, tendo esse ato de coragem, de autorresponsabilidade aí pela sua vida. Sim, e assim, auto-amor. Porque quando você se torna Adriana, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Eu. Exato, Adriana aprendeu. Sou eu! Você! E aí é a coisa mais maravilhosa que é a gente poder se interessar pelo que eu sinto. Não ficar esperando o outro vir se interessar por mim. Aí vem aqui na terapia, eu falo pra ele, quem é você? Aí ele fala pra mim, Vilma, não sei quem eu sou. Ok? Então vamos aprender a saber quem você é. Do que você gosta? Também não sei, Vilma. Porque as pessoas não entenderam. Não é que ela não queira, gente. Quantos anos foi falado para ela que ela não tinha opção? Que ela era daquele jeito, que a irmã tinha sucesso e ela não podia ter sucesso. Ah, porque tem que ter filho. Eu não quero ter filho, eu não quero casar. Mas tem que casar, tem que ter filho. Quanta mãe aí, gente, quer vontade de jogar o filho para fora. E vamos parar de idealizar o papel de mãe, que não é um sonho nenhum, não é fácil. Tem que querer ser mãe realmente, porque dói o bico do seio, dói a barriga cresce. E pior que isso, teus filhos vão trazer os seus maiores traumas, vai te jogar na cara. Por isso que é muito melhor ter um cachorro, porque o cachorro não te critica. Ele não pensa, ele não faz nada, ele tá ali para te obedecer. Por isso que tanta gente tá com filho cachorro, né? Porque entra no viés de novo da confirmação. Por qual motivo? Porque ele não quer que ninguém contrarie ele. Que ele tá infeliz, tá vivendo de ilusão, acha que o cachorro vai complementar e não vai, gente. Por qual motivo? Porque você é um ser humano. O cachorro não pensa, o cachorro não vai te dar feedback de quando você tá feliz ali, você chegou com uma emoção para contar, você vai contar pro cachorro, o cachorro fica, uau, uau.
No máximo, vai fazer patinha e ficar com a linguinha para fora e latindo para você. Só que você não vai ter condições de dialogar com esse cachorro. Ele não vai te dar o lado crítico, às vezes, para te ajudar. Hoje mesmo, eu estava aqui em dúvida do que fazer no negócio. Minha filha veio aqui e falou, mãe, isso. É fácil aceitar crítica? Não é, gente. Não é fácil. Precisa ter coragem. Precisa saber que você está aqui para aprender. E cada momento vai aprendendo. E eu vou contar um segredo, Adri. Tudo que a gente quer vem na nossa mão. Tudo. Vocês não têm ideia como é maravilhoso. Não é, Adriana? Adriana já está vivendo isso. Então é maravilhoso. Vamos lembrar também que é importante desses 4 que a gente falou, Adriana, é que muitas pessoas elas não foram ensinadas a ter o lado crítico. O que é o lado crítico? A ser crítico todo mundo foi ser ensinado. Mas a analisar as questões, sabe? A avaliar sem julgar. Isso é um desafio muito grande. Porque tudo que é diferente de mim, vem meu cérebro falando, não, isso é um risco à sua sobrevivência. Né? E a gente combate isso. Então, a gente precisa entender, né? Que esse viés de confirmação, ele trabalha com outros 2 conceitos. Aí vai um termo técnico que, infelizmente, não tem jeito. A dissonância cognitiva e o raciocínio motivado, né? Que é a plena atenção. É importante a gente entender o que é dissonância cognitiva, né? Pensando lá no jardim, tá ok? Toda vez que surge, a gente se depara com alguma situação contraditória do que é o nosso jardim, que a gente acredita que é a nossa verdade absoluta, ok? Nós vamos procurar lutar contra ela. Para entrar numa zona mais confortável. Por qual motivo? Lembra o exemplo da rosa? É mais confortável para mim, já me acostumei que é uma rosa. Mas não é rosa, tem pé aqui. É uma borboleta. Eu falo, isso é uma borboleta, certo? Vou pegar aqui. Isso é uma borboletinha. Sim. É uma borboletinha. Aí você vem e fala para mim, não, Vilma, isso daí é uma mariposa. Pô, mas eu sabia que era uma mariposa. Eu gosto dela como borboleta, não como mariposa. Então, vai me criar uma angústia, uma inquietação você me contrariar quanto a isso. E isso nos relacionamentos, gente, acontece muito e atrapalha muito a nossa vida. Por qual motivo? Porque a gente se sente contrariado. E às vezes o nosso parceiro não está errado. Sabe? O nosso parceiro não está errado. E nem a gente está errado. São pontos de vista diferentes. Por qual motivo? Porque eu fui treinado para ver isso como uma borboleta. E ele como uma mariposa. Só que, gente, é muito diferente uma borboleta de uma mariposa? Não. Só que às vezes, quantas vezes você já discutiu por alguma questão, depois você falou assim, nossa, mas eu tava brigando por isso? É justamente por causa dessa dissonância que a gente briga. Porque entender que as nossas crenças, elas precisam ser protegidas, porque é conhecido pelo nosso cérebro como a nossa sobrevivência. Então, você se sente agredido quando alguém vem ameaçar a sua sobrevivência. E aquilo é uma rosa ou é uma borboleta. Adivinha quem vai ser combatido? A rosa ou a borboleta? A mariposa? Não, a outra pessoa. A outra pessoa. É o que a gente vê, né, no nosso dia a dia. Exato. Então, eu vou deixar um pouquinho mais claro, tá? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que aprecia muito bebida alcoólica, tá? Mas bebe, né? Alcoólatra mesmo. Mesmo que isso vale para comida, vale para tudo. Mesmo que a gente saiba que aquilo é nocivo à nossa saúde, aí se a pessoa fala assim, mas doutor, eu sei que é ruim, eu sei que faz mal, todo mundo já me falou e eu não consigo controlar. Entender que isso faz com que eu tenha a aprovação do meu cérebro. Meu cérebro já está acostumado a ter aquilo parte de mim. Quando vai tirar algo que é parte de você, vai doer muito. Você vai agarrar naquilo, porque é a sua sobrevivência. Por isso que é tão difícil, né? E a mesma coisa quando a pessoa decide comprar algo muito caro, sem ter dinheiro, porque aquilo, de certa forma, ter aquilo te traz um poder. Eu tenho o poder de parar quando eu quiser. Quem já ouviu isso? Já ouvi. Então, não tem, porque o seu cérebro vai te sabotar. Quanto mais tempo você colocar aquela erva daninha no seu jardim, mais difícil você vai tirar a raiz dela. Você já viu uma erva daninha quando ela está bem enraizada, gente? Você vai tirar, a terra reclama, tudo que está do lado vem junto. No nosso cérebro é a mesma coisa, então eu preciso entender, né?
A dissonância aparece porque os atos e as consequências desse indivíduo não dialogam entre si. Eles não conversam, né? Eu tenho uma crença e o que eles querem não é o que eu quero. Então, eu não quero mudar, eu não quero deixar de gastar, eu não quero deixar de comer, eu não quero deixar de beber. Ok? Só que o que acontece? Racionalmente, isso não faz sentido. Se o meu cérebro pensa, o lógico é isso, é lógico. Mas aí fica precisando de convencimento. Por quê? Porque as desvantagens de deixar o que dá prazer é muito grande. Sabe? É difícil você deixar o que dá prazer, porque poucas coisas nos dão prazer. Sim. Nossa, é um dilema. É um dilema para muita gente, né? Eu vejo no hospital, às vezes, pacientes estilistas que fumam, problemas cardíacos, eles têm que parar com aquele hábito por conta da saúde, mas eles falam, nossa, por mais que eu tente, é difícil. Né? Então a gente não consegue, porque meu cérebro tem que entender que o que eu quero vai me dar mais prazer do que onde eu estou. E peraí, eu olhar para minha rosa me dá muito mais prazer do que acreditar que ela é uma margarida. Então, esse diálogo de racionalidade não existe, porque o prazer maior está no que é ruim. Então, é um exercício diário, isso é plena, atenção plena, é o método Seja Autor da Sua Vida, que vai trabalhar justamente essa condição. Eu preciso entender o que está me sabotando, mas aí eu preciso tomar coisas racionais e entender o prazer que eu vou ter com aquela mudança. Né? Muitas vezes a gente não enxerga o prazer. Eu vou ficar magra. Vou ficar magra para quê? Vai resolver alguma coisa? Tem gente gorda casada aí. Entende que a razão mesmo justifica a atitude? Sim. Tá? Então, a gente precisa entender isso. Então, entender que o viés da confirmação, ele alivia aquele sentimento negativo derivado da ação. Né? Então, por exemplo, mas fulana fez uma bariátrica e não está feliz. Quem nunca ouviu isso? Mas eu magra e tô solteira. Então, entende que mesmo no racional, vem explicação. Sabe? E é lógica a explicação. Então, você fala assim, e agora? Eu fico com a rosa e fico com a margarida. Prazer, eu conheço a rosa, não conheço a margarida, eu quero ficar com a rosa. Né? Então, a gente precisa entender a questão do raciocínio motivado, né? O que é isso? Eu preciso entender os que são os fatos e os dados. E aí eu só consigo se eu estiver no meu lado adulto e racional. A criança quer fazer o que dá prazer, gente. E essa criança está viva dentro da gente. Tá? Então, por isso que e a importância, Adriana, que eu falo, da gente não ficar voltando no passado, porque o nosso cérebro não sabe o que é passado e futuro. Vou te dar um exemplo. Você está assistindo um filme dos anos 30. Você não se vê naquelas carruagens, com aqueles vestidos lindões lá? Sim. E você não sente como uma pessoa que está vivendo aquela situação, sente? Então, tá vendo como o nosso cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira? Então, se eu não tomo a ação de escolha, quando eu tô falando mal de alguém, meu cérebro não sabe do outro. Porque primeiro eu sinto, para depois eu emitir um som. Então, eu preciso tomar consciência disso, desse raciocínio que vem antes de eu gerar a situação. Eu não fico boazinha da noite pro dia, gente. Não é ficar bonzinho, não. É ser inteligente. É ter um raciocínio lógico. Porque toda vez que eu desejo mal para alguém, quem sente primeiro sou eu. Aí, sabe, Adriana? Eu não perdoo meu ex-marido, viu? Eu não perdoo porque ele me traiu. Eu falo para ela, ok. Já pensou quanto tempo você vai demorar para desenvolver um câncer? Quanto tempo vai demorar para você estar no hospital? Porque você está tomando um veneno muito ruim. E eu vou te dar a pior notícia. Seu ex-marido está felizão lá com a outra, nem sabe da sua existência. Né? Exatamente. Então, a gente precisa tomar consciência. Antes de ter o outro, existe nós. É a nossa casa, é a nossa morada. Eu preciso ter pleno conhecimento que eu tenho um jardim. E que esse jardim sou eu que cuido. Sou eu que coloco coisas boas ou coisas ruins nesse jardim. Sou eu que alimento esse jardim com um adubo bom ou com um adubo ruim. Né? Então, a gente precisa entender, e principalmente entender que os nossos filhos são jardins em construção.
E eles têm que aprender a fazer escolhas. Às vezes você quer pôr ele na melhor escola, mas ele não dá conta daquela escola. Você, idealiza, você como pai e mãe não dá conta da escola. Imagina a criança. Sabe? Enche de atividade, né? Quer que faça isso, faça aquilo. Gente, eu vejo tanta criança sofrendo às vezes. Não é aquela que ela queria brincar um pouquinho. Não, mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Enche a criança de coisas. E sabe por que o pai faz isso? Que a mãe faz isso? Primeiro que é para provar que o filho dela, o filho dele, é melhor do que os outros. É a competição desmedida. A gente está, infelizmente, numa competição de quem tem o melhor, quem é o mais sábio, quem sabe mais, quem resolve mais, quem chega em primeiro lugar. Só que é assim, a gente precisa ter o caminho do meio. Tudo que vai para o extremo é doença. Não é, Adriana? A Adriana trabalha no hospital, gente. A Adriana sabe que a pessoa, quando chega lá, ela chegou no extremo do extremo do extremo. Extrapolou mesmo. O jardim decaiu total. Decaiu, a erva daninha tomou conta. Sim. Né? Então, a gente precisa entender isso, né? E aí a gente vai entender como que a gente evita isso, né? Alguma dúvida até aqui, Adri? Não, tá tranquilo. Não sei se... Bom, ninguém colocou nada aqui, né? No chat, ninguém falou nada. Tá tranquilo. Acho que tá todo mundo aí compreendendo. Primeira coisa que a gente precisa entender, enquanto nós, como seres humanos, como seres constituídos, quais são os nossos valores, tá? O que é certo e o que é errado. É certo trabalhar e ter meritocracia pelo que você fez, ganhar mérito pelo que você faz. É errado roubar, é errado invadir propriedade, é errado julgar alguém, é desrespeitar alguém só porque é diferente de você. Então, eu preciso deixar e ensinar tanto para mim, como para tudo que está ao redor, o que é, claro, o que é bom para mim. É bom pagar conta. E aí, vou dar um segredo, tá? Toda vez que vocês pagarem uma conta, você fala assim, tudo que eu pago volta para mim dobrado. Ai, vou até anotar esse mantra. Maravilhoso. Geralmente o pessoal faz o contrário, né? Reclama. Reclama. Gente, olha o lado bom. Se você está podendo pagar, é sinal que você está podendo. Foi treinado a colocar no nosso jardim que pagar a conta é ruim. Sim. E não é bom. Eu não gosto. Não gosto de pagar uma viagem para Disney na primeira classe. Quem não gosta de pagar as despesas da própria casa? Sinal que você tem uma casa boa para morar, com água, com luz, com tudo no conforto. Sim. Só que a gente não foi ensinado a isso. Por quê? Mesmo que os nossos pais não tenham falado diretamente pra gente isso, quando a gente estava lá com o nosso jardinzinho ali, tentando aprender tudo, a gente está ouvindo o tempo inteiro. Então, a gente não entende o que está ouvindo, mas o nosso cérebro está ali, ó, tem uma boca faminta pegando tudo. Uma esponjinha, né? Absorvendo tudo ali, né? Tudo. Aquela mãe que fala para a irmã assim, ai, meu marido não vale nada, meu Deus, coitado dos meus filhos com esse pai. Gente, a criança não entende, só que aí, coitado do meu pai tá sendo massacrado, mas aí se eu amar minha mãe, eu posso amar meu pai. Olha a bomba que você está pondo na cabeça daquele jardim da criança. Você está jogando um TNT lá dentro. Então eu preciso tomar consciência da responsabilidade do que eu estou fazendo. Se você não quer ter filho, não tenha, gente. A maior dificuldade para mim na terapia, sabe qual é, Adriana? Qual? Quando uma mãe chega e fala, eu não queria ter tido essa criança. Sério? Tem, infelizmente. É muito triste quando eu ouço isso. A mãe fala assim, às vezes, eu encho o dia dela de coisa, dele ou dela de coisas, para que eu não precise ficar muito tempo com ele. E eu não sei como fazer para sair disso. E o pior, eu como terapeuta, gente, eu tenho um monte de ferramentas, tenho um monte de informação. Mas isso é uma coisa que eu não tenho como orientar. Ela tem que tomar consciência que ela já fez a merda. Se eu não faço uma boa escolha lá atrás, eu vou ter consequências aqui. Eu vou ter que lidar com isso. Vou ter que arcar. Vou ter que arcar. Só que é uma vida. Sabe? É uma vida. E eu vou falar para ela, joga seu filho na rua. Não dá. Eu preciso ter plena consciência das escolhas que eu faço pro meu jardim. E isso começa ensinando seu filho lá desde pequeno. Aí ele vai fazer a escolha. Você quer comer arroz ou feijão? Você quer comer a fruta tal ou fruta tal? Não gosta de tal fruta? Meu neto. Ele tá aprendendo a se alimentar agora, né, o Beitinho? Então tem coisa que ele não gosta. Tem coisa que ele tem alergia.
Mas se a gente não experimentar, não vai saber. Mas ele experimentou, a gente sabe que não dá. E aí ele vai. Uhum. Hoje não dá, mas quem sabe no futuro que ele esteja com maior resistência. Sim. Então a gente precisa entender, dar opções. Não é o que eu acho absoluto, não é o que a Adriana acha, não é o que a ciência acha, porque cada um tem o seu jardim, gente. Lembra? Todos nós fazemos parte de um grande jardim. Nós estamos com o nosso jardinzinho ali, somando com o jardinzinho do outro. Só que tá todo mundo com erva daninha. Tem que limpar esse jardim, pessoal, tirar essas ervas, né? Para que a rosa, a margarida, Com certeza. não Então, dica, infeste. né? Além de entender os valores, o que é certo, o que é errado, porque entenda, seu cérebro é importante isso. Lembra quando a gente deu o exemplo do filme, Adriana? Seu cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. Se eu começo a defender algo que você sabe que é contra seus valores, do tipo, vou aproveitar um momento que está político, mas não vou falar de política, mas vou pensar em ladrão, né? Você não leva um ladrão para comer com a sua mesa com o seu filho. Mas o seu cérebro não entende a diferença de levar um que é da cadeia ou levar o outro que está para candidato. Ele não sabe. Então, o que você vai atrair para o seu campo? Lembra o campo? Nós temos um campo, nosso jardim é um campo. O que eu estou trazendo para o meu jardim? É o que eu quero para a minha vida? Não, não é. Então, eu tenho que tomar consciência. Outros exemplos. Eu sou uma pessoa que eu sou apegada com a minha mãe e com o meu pai, mas eu quero casar. Eu quero casar. Aí, o que acontece? Eu vou arrumar pretendente que vai casar comigo? Não, porque o que está mais forte no meu jardim é a minha rosa. É o meu papai e a minha mamãe. É a Margarida. A Margarida eu não conheço direito. Vai dar errado. Eu vou ficar com a rosa. Tá mais garantido. Vocês entendem? Então, isso é muito importante. Então, para que a gente comece a ampliar a neuroplasticidade do cérebro, a gente precisa ouvir opiniões diferentes. Muitas vezes elas vão bater de frente com o que você acredita. Vai E ser essa coisa, você falou essa questão, né? Das vezes a gente querer uma coisa, mas é como se a nossa vibração fosse outra, né? Emanasse uma outra coisa diferente. Ah, eu quero isso, mas o que você está emanando é contrário àquilo que você está pensando. Mais ou menos isso? Isso, exato. Porque, por exemplo, eu quero ter um relacionamento, mas eu conto para minha amiga que, relacionamento é ruim. Eu fico fingindo que eu não quero aquilo. Tá? Só que o universo está ouvindo o que você está fazendo, não o que você quer, o que você imagina que você quer. Ele está o tempo inteiro te ouvindo. Lembre, gente, o nosso cérebro ouve-nos 24 horas, 365 dias. Se eu vou lá e falo, olha, eu defendo ladrão, defendo ladrão. Ah, tá, defendo ladrão, ladrão. Alguém que vai te abusar, alguém que vai te explorar. Às vezes não vem um ladrão com uma arma, mas vem um parceiro que te rouba, vem um sócio que te rouba, vem alguém que te engana. É roubo, gente, do mesmo jeito. Então, a gente fica imaginando só naquele ângulo. Só que o nosso cérebro não é só aquele ângulo, gente. Ele consegue ir além. É imenso. Aí a gente só fica focando na rosa, na margarida. Mas tem muito mais coisa além daquilo. E aí, o tempo inteiro, eu tô com uma sementinha colocando no meu jardim. O tempo inteiro. Então, não dá para brincar de viver. Se alguém imaginou que estar no mundo, né, nessa plataforma que é onde a gente está, se alguém imaginou que isso aqui ia ser oba-oba, sinto informar. 24 horas o mundo está te ouvindo, o seu sistema está te ouvindo, esse jardim está nascendo e está morrendo coisas. Então, eu preciso tomar consciência plena do que eu escolho para minha vida. Não tem jeito. E ouvir opiniões diferentes incomoda. Eu garanto que tem muita gente incomodada com o que eu estou falando. Por qual motivo? Porque está indo, lembra de novo, lá que a gente começou, está indo contra o viés de confirmação que ela precisa para ela se sentir verdadeira. Ela não sabe lidar com informações diferentes do que ela tem, entende? Só que isso faz com que o seu cérebro veja mais do mesmo. Para quem imagina o logaritmo da internet, do Google, como algo legal, ele foi copiado do nosso cérebro. Olha só. Então, prestem atenção. O Google tem uma área que estuda o cérebro humano 24 horas. As pessoas comuns, também não sabem disso. Mas a mídia estuda, sabe mais de neurociência, de funcionamento, do que qualquer um do ser humano. E eles usam isso contra nós, o tempo inteiro. Porque a gente é ignorante. A gente é bebezinho, gente.
A gente, do jardim da mídia e do jardim do Google, nós somos igual aquela plantinha assim que está emergindo no primeiro talo, tá? A gente não tem jeito. Então eu preciso tomar consciência que eu sou inocente. Se eu tomo consciência que eu sou inocente, eu vou ficar mais atento. Se eu não tomo consciência disso, eu tenho certeza que eu sou bonzão, que eu sei tudo. Qual a chance, ó? Fazer um símbolo até feio, ó. Mas a chance de dar errado é muito grande. Porque aí eu não mensuro os riscos. Eu não consigo avaliar os riscos. Faz sentido, Dri? Faz muito sentido. Aí, o que é importante também? Uma outra dica para melhorar muito. Mude de área e conheça pessoas novas. Quando a gente fica demais num nicho, repetindo muitas mesmas coisas, o mato toma conta de novo. Você fica cético ali, fica determinado a ver só aquilo e você acaba tomando decisões erradas, porque é confortável. Lembra o nosso cérebro, que é sempre o conforto de estar no lugar onde todo mundo concorda comigo. Não quer gastar energia, zona de conforto, que é conhecido. Pra que coisa nova? Dá trabalho. Não. Que dureza. Aí seu cérebro fala assim, ela não gosta de coisa nova. Aí sabe o que começa a acontecer? Sua vida vai procrastinando. A gente imagina que a procrastinação vem de um fato. Não, gente. A procrastinação vem de um monte de situações que você veio plantando aqui no seu jardim. E aquilo, quanto mais tempo eu demoro para procurar ajuda, mais dificuldade eu vou ter de sair de onde eu estou. Mais, encalhado ali eu vou ficar. Por qual motivo? Porque não tem mais informação nova para o seu cérebro. Lembra a boquinha querendo coisa nova? Ela está faminta por coisa nova, só vem mais do mesmo. Então, ela não tem capacidade de expansão, né? E aí, o que é importante? Fazer um curso diferente, em uma área que não seja sua. E usar muito a criatividade, gente. Uma coisa que a gente não usa quase nada é a nossa criatividade. Nossa, a gente tem um monte de ideia legal. Alguém lembra de anotar a ideia? Eu comecei a fazer isso mais ou menos alguns meses. Às vezes eu tô parada, tô assim no trabalho, fazendo alguma coisa, vem uma ideia, falo, nossa, que coisa legal! E coloco. E antes eu não percebia isso. Eu acho que eu tava tão assim, né? Agora não, agora eu fico mais atenta. Falo, porque aí amplia o ângulo. Você vai conhecendo pessoas novas. Olha como isso é importante. Eu falei isso pra você quando eu fiz terapia, acho que 2 anos já atrás, viu? Se eu não me engano. Terapia. Isso. 2 anos atrás. Então eu falei isso pra você há 2 anos. Só que era muita informação, gente. Eu trabalho com muita informação. Vocês não estão entendendo, né, Adriana? Sim. É muito. É pra colocar em prática. Há 2 anos, olha a Adriana voando, gente. Outra, né? Outra, nossa, linda, maravilhosa, sempre foi linda. Mas agora ela tá brilhando, gente. É sorriso de verdade, não é sorriso para agradar ninguém, sabe? É brilho nos olhos. Do sorriso mesmo. Você falou que você vai sorrir com a alma, com a sua essência. Não vai ser mais uma coisa pra, né? Um sorriso assim, fazer uma foto. Não, é um sorriso que vem de dentro. Tudo que eu falo sorriso tem que ter. Sim, porque realmente é interno, é de dentro para fora. É muito realizador isso. Você conheceu pessoas novas, você ampliou sua capacidade de conversa com muitas pessoas. Você saiu só daquele núcleo que era só o hospital. Então, isso fez com que você ampliasse. Lembra o jardim? Voltamos para o jardim? Você plantou coisas novas no seu jardim. E isso fez com que o seu cérebro falasse, ok, a Adriana gosta de coisas novas, vamos trazer novas parcerias, vamos trazer novos clientes, sabe? E ele falou, ok, gostei disso. Né? Que até então não era um projeto assim de iniciar, veio a oportunidade de ensinar. Falei, nossa, que legal! Eu falei pra você. Você falou assim, mas eu só oriento. Falei, não, você vai ser uma curadora. Você falou mesmo. Você vai falar, mas eu não, acho que não, Vilma. Eu só vou coordenando aqui. Ali com você. Olha aí onde está, graças a Deus. Graças a Deus, graças aos seus esforços. Parabéns, tá? Lembre, outra dica para ajudar a gente a aumentar nosso jardim. Estabeleça redes de contatos com pessoas em segmentos variados, tá? Não fica só na sua área, só de terapia. Conversa com o jardineiro, conversa com o porteiro, conversa com a administradora do prédio, conversa com a sua amiga que é supervisora, conversa com quem não trabalha, com uma dona de casa. E esteja apto e aberto para ouvir. Seu lado crítico vai vir rejeitar que isso aqui me incomodou. Quando a gente não ouve alguma coisa, aquilo nos incomoda.
É ali que você tem que trabalhar. Tudo que te incomoda é o que você precisa trabalhar. É horrível ouvir isso, gente. Eu sei porque eu sou cabeçuda pra caramba. Eu falo, eu sou o maior exemplo do que é um jardim. Eu sou teimosa, eu estou cabeçuda, eu estou teimosa. Mas Não. eu estou criada para ser assim. Além de ter o sangue, eu sou sanguínea. O que é sanguíneo, né? É uma outra coisa, uma outra live. Mas questão da personalidade. Minha personalidade é sanguínea, né? É 8 ou é 80. É o tipo de que cada um vem de fábrica. O jardim, né? Vem jardim com terra vermelha, com terra branca, com terra areia. O meu vem com uma terra vermelha roxa, assim, sabe? Então, é importante a gente entender isso, tá? Vai atrás de novas oportunidades de trabalhos, coisas que você não explorou. Porque o que acontece? Lembra que a gente falou, Adriana? Desde pequena a gente foi condicionado, foi meio que encaminhado para certas coisas. E às vezes a profissão que você tem, o trabalho que você faz, não te traz satisfação, não te traz realização. Só que você fica ali pelo dinheiro, porque, ai, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que fazer. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Por incrível que pareça, o dinheiro vem de um jeito que você não imagina. Dinheiro é consequência, não é objetivo. Ó, a Cássia tá falando da Itália. Ô, Cássia, bem-vinda. Olha, eu sou da Itália também. Minha avó é italiana, meus bisavós são italianos. Por isso que eu falo que nem... Então, a importância da gente ampliar tudo isso, sabe? A gente entender que também o terceiro campo é entender que existem divergências, sabe? Que vai ter diferenças de opinião, que embora possam parecer conflitos, aí entra a capacidade que eu falei, da gente entender que pode gerar uma situação de estresse, eu sentir que aquilo vai me incomodar, eu vou me perguntar por qual motivo isso me incomoda. Não é personalizar a pessoa, sabe, Adriana? Ah, porque fulano me incomoda. Não é o fulano que te incomoda, é a atitude. É a atitude da pessoa, né? Isso. Tá rotulando aí alguma coisa comigo que não desceu, mas eu que tenho que me trabalhar. Exato. A importância que a gente tem da gente entender isso, porque o viés da confirmação vai gerar um mal-estar dentro da gente. Vai liberar hormônios de cortisol, alguns hormônios de estresse, que a gente vai querer se defender, porque o nosso sistema ele não tem racionalidade. Lembra? O jardim não pensa, quem pensa somos nós. Apenas 10% que a gente usa da nossa capacidade de pensar. Então, se eu tenho tão pouco capacidade de olhar para isso, eu vou ter que me questionar. No começo é muito incômodo, gente. Eu falo para vocês por experiência, porque não é o que eu falo só para vocês. Eu também coloco em prática na minha vida, gente. Porque o meu jardim não foi criado por mim. Sim. Entende? Eu também tenho que cuidar do meu jardim, né? Então é importante isso, tá? E o viés de confirmação vai sabotar a nossa capacidade de entender essas divergências. Então eu preciso ir além daquilo que tá me travando. Anota, às vezes, ó, vamos pensar assim numa palavra, né? Ah, a pessoa falou um negócio que me causou nojo, por exemplo. O nojo evita que a gente coma alguma comida estragada, por exemplo, nas emoções, certo? Então, o que eu preciso entender? O que está me causando nojo ali? O que meu corpo não quer digerir? Se é real, eu preciso questionar. É real isso que eu estou sentindo? Ou é só uma percepção do meu jardim que está errado? E se eu visse por outro ângulo? Então, o que eu ensino para os clientes, para ser autor da vida, Adriana, é a capacidade de olhar para outros ângulos. Não ser tão puro ou radical em algum ângulo, sabe? Só não pode abrir mão dos seus valores. Porque você lembra, o cérebro está sempre vendo aquilo. Se você quer casar, não vai falar que você não quer casar. Não vai criticar quem está casado. Porque o seu cérebro fala assim, ah, ela está criticando quem está casado. Se ela está criticando, ela vai querer casar? Não, é. Não é o que eu quero, gente, presta atenção. Eu quero ter uma Lamborghini na garagem. Será que eu tenho? Não. Porque se eu tivesse, eu não ia estar querendo. Tão simples assim, né? É simples. Então, quando eu fico querendo alguma coisa, eu coloco não no começo de alguma frase, eu estou me sabotando. Sim. Então, em vez de eu colocar, ah, eu não consigo, o que eu posso fazer para conseguir o que eu quero?
É, Faz diferença a pergunta ou não? sim, sim. Se eu, em vez de usar por que estou passando por isso, eu colocar para que será que eu estou aprendendo isso hoje? Nossa, diferença total. Né? Você sai da condição de vítima e entra numa condição de um aprendizado. Fala, opa, peraí, alguma coisa a vida está me ensinando aqui. Na outra é como se a pessoa fosse uma vítima. Ai, nossa, tá acontecendo alguma coisa comigo que eu não merecia. Por que que eu tô passando isso? Tadinha de mim, né? Que É, a gente vem e se você vira vítima, por que que eu não deixo você falar da questão da vítima, tá, Adri? Porque se eu sou vítima, eu perdi a autoria da minha vida. aí pronto, aí não vai ter Não vai, transformação, mudança, né? não vai ter transformação e pior que tudo, eu não vou ter capacidade de fazer a vida dos meus sonhos. Porque tá na minha capacidade, o jardim é meu, eu vou trazer o que para o meu jardim? Eu tô trazendo coisas boas? Eu tô trazendo escolhas legais? Ou eu tô esperando que alguma coisa mude, que o meu patrão me manda embora? E aí tem mais um detalhe, tá, gente? Tem gente que fala assim, Vilma, meu emprego é uma merda, não aguento mais, né? Fala da boca para fora, tá? Porque no fundo ela gosta do que ela faz. Mas se ela falar que ela gosta, as pessoas vão falar assim, ué, mas tá todo mundo reclamando e você gosta? Aí ela entra no ritmo, começa a reclamar. Aí ela começa a reclamar e aquilo vai se enraizando no jardim dela. E ela vai começando a ficar insatisfeita com o que ela gostava de fazer. Ela vai se auto-sabotando, né? Assim, para agradar, para entrar ali no mesmo. Sim. Exato! E vice-versa também. Muitas vezes você não gosta do que faz, vai lá pôr uma erva daninha no jardim da outra que está feliz no trabalho dela. É. Então a gente precisa tomar consciência, porque aí é eu tomar o veneno e esperar que o outro morra. Porque antes do outro ter raiva do trabalho, eu tenho raiva do trabalho. E quem está me ouvindo é meu cérebro antes de da outra pessoa. Tudo primeiro começa com a gente ali, né, Vilma? Tudo, absolutamente tudo. Eu tenho raiva do trabalho. Não, meu bem, você primeiro tem raiva em você. Para depois emitir raiva do trabalho. Ah, meu parceiro é uma merda. Eu só fico focando no que é ruim do meu parceiro. Oi? Ele só faz coisa ruim? Aí eu pergunto pro cliente, ele só faz. Não, viu? Ele é excelente, ele não é da rua, ele é um parceirão na hora da cozinha. E você só tá falando de 4 coisas que são ruins? E o resto, nós fizemos uma relação aqui, deu mais de 30. Ela, ai, viu? Mas é que eu nunca tinha percebido quanto ele tinha de valor. Falei, oi? É que todo mundo reclama, eu acostumei a reclamar. Ficou um padrão reclamar, né? Como você falou, não racionaliza o negócio, não traz para o lado Não. mais crítico de observar, questionar. Não, é mais fácil, às vezes, até reclamar. Né? Então, é que nem a Kit falou aqui, ó. Tudo começa com a gente dentro da gente. Exato, mas aí se eu não tenho ferramentas para cuidar desse jardim, eu não tenho como entender isso, porque o meu cérebro vai sabotar. Então não é tão lógico quanto a gente imagina. O lógico nos traz um conforto. Mas, Sim, Adriana, não parece que era lógico que isso aqui é uma borboleta? sim. Entendeu? Mas você fala, mas é uma mariposa, mas eu vejo uma borboleta. Então, o lógico não é tão lógico. E o óbvio não é tão óbvio. Por qual motivo? Porque cada um tem um jardim. E o que que significa isso? É como se fosse uma tela mental, sabe, Adriana? Um filme. Você tem um filme na sua cabeça. Quando eu falo uma palavra, o cérebro vai buscar uma imagem. Porque já parou para pensar? E aí, alguns que chamam isso de arquétipos, eu trabalho com uma imagem mental, tá? Mas existem os arquétipos, que são imagens que a gente vê e importa a língua, você vai entender uma linguagem. Tipo coruja, ó. Por que eu tenho coruja? Coruja trabalha com ensinamento. Eu também tenho a minha. Só que a gente gosta da coruja, mas não vai ver o lado negativo da coruja. Sabe qual que é o lado negativo da coruja? Não. Isso agora tá positivo. Solitária. Ela é solitária. Ela pode não dormir à noite. Então, isso vai Voltou. Isso vai influenciar a nossa vida, sabe, Adriana? Então, todas as imagens que nós temos na cabeça, todas, e são individuais para cada um. Eu falo assim, pense no Fusca azul. Você vai pensar no azul claro, o outro vai pensar no azul escuro, o outro vai pensar no Fusca coisinha. Porque cada um vai criar aquela palavra, vai ter uma imagem relacionada, e essas imagens não são iguais.
Então, é importante a gente entender mais uma coisa aqui, aproveitando o espaço que a gente também trabalha com o pessoal do hospital, né? O que é importante entender, tá, Adriana? O óbvio não é tão óbvio. Muito pelo contrário, não existe óbvio. Aí você fala assim, mas o óbvio para pegar um acesso é esse. Mas aí a sua amiga ali, que é enfermeira, vai lá e pega um acesso de jeito diferente e dá certo. Aí você fala assim, então, né? Então, o óbvio não é tão óbvio, porque cada ser humano tem a sua capacidade. Já imaginou se tudo que é óbvio fosse óbvio? A gente estaria estacionado no tempo, gente. Coruja seria só coruja e seria só para estudante. Não pode usar para outra coisa, sabe? Tipo, tem gente que usa coruja, mas ela não foca tanto na coruja. Então, ela não se sente solitária, dorme bem à noite. Que nem no meu caso, eu foco na coruja como aprendizado. E também, como eu não estou... E como eu não estou buscando relacionamento, meu foco é realmente aprendizado, para mim ela tá uma imagem maravilhosa ali. Mas se alguém que está procurando um relacionamento, tá com uma imagem ruim. Tem que escolher outra imagem para poder significar melhor. Porque o nosso cérebro, gente, veio com algumas coisas de fábrica. Quem nunca teve a sensação de já ter vivido alguma coisa que sabe que não viveu? Tem razão lógica que não viveu. Sabe? Às vezes você entra num lugar e fala, nossa, eu nunca entrei aqui, mas a sensação que eu já conheço. Eu já passei por isso algumas vezes. Sim, e da onde vem isso? Às vezes vem realmente de uma identificação com algo que o seu cérebro comparou que é igual. Vou dar um exemplo. Eu entrei numa sala na casa da minha tia, isso marcou a minha vida, gente. Precisei fazer regressão, mas só de agora eu falo de boa, mas eu tive que trabalhar isso. Eu odiava quando alguém me falava que eu era bonita. Eu odiava. Não sabia por que eu odiava isso. Falei, gente, uma coisa idiota, né? Mas eu odiava. E aí eu fui fazer regressão e fui descobrir por que no meu cérebro falar a palavra linda era ruim. Porque era uma comparação com a irmã que tinha o mesmo nome que eu, que morreu. Então, quer dizer, o lindo para algumas pessoas tinha um significado joia. E elas estavam falando para mim como elogio. Mas para mim aquilo era muito ruim, porque era uma comparação com a minha irmã que tinha morrido. Entende que o óbvio não é tão óbvio? Então, a gente precisa deixar mais claro para evitar divergências também. Às vezes, o que você está falando, o que a outra pessoa está falando, é a mesma coisa. Só que é de formas diferentes, né? De acordo com a sua percepção de cada um. Uma outra coisa que é importante. Às vezes, você entra num ambiente, vamos pegar no hospital, acontece muito isso. Você entra num ambiente dentro do hospital e aquele ambiente te incomoda. Você sente ele pesado. Mas o ambiente não tem nada pesado. Por qual motivo você sente isso? Porque o seu cérebro vai pegando aquela imagem e comparando com uma outra imagem que você teve em outro momento muito parecido. E está tirando a explicação, a entendimento dele de maneira irracional. Por isso que eu preciso questionar quando vem alguma coisa muito absoluta, de reação muito agressiva ou de reação muito emotiva. Porque às vezes não é, você fala assim, mas não tem nada real aqui para que eu faça isso. Realisticamente não tem, mas dentro do seu cérebro ele pegou uma imagem, comparou com a outra e falou, peraí, isso aqui é um risco. A gente precisa ficar em duas situações, a gente vive dentro sempre de duas situações. Ataque e defesa. 24 horas, 365 dias. Ou você está atacando, ou você está se defendendo. Então, se o meu cérebro entende que aquela imagem que ele leu, isso é milionésimos de segundos, não entra razão aqui. O contar até 10 ainda é demorado perto da rapidez do nosso cérebro. Então, a gente precisa entender que, às vezes, nosso cérebro está vendo necessidade de ataque onde não tem, e a mesma coisa, vendo situação de defesa onde não tem. Então, é importante a gente entender. Quando eu tenho essas informações, eu preciso ter mais claro que muitas vezes aquela convicção que eu tenho de certeza, ou de entendimento, ou de percepção, sabe, Adriana? Não é real. Então, em vez de eu ficar batendo naquela tecla, eu vou usar a curiosidade. Por qual motivo eu continuo? Isso me irritou. Por qual motivo eu tô falando mal de casamento se eu quero me casar? Porque muitas vezes são hábitos que a gente adquiriu e que não se dá conta, porque a minha mãe falava mal de homem. E você está reproduzindo também ali, repetindo aquilo, mas sem a racionalidade ali, né, Vilma? Sem racionalizar o negócio. Simplesmente falando.
Exato, Dri. E aí, muita gente está infeliz e falando que não quer, sendo forte o tempo inteiro. Muita gente está sendo forte demais porque tem que aguentar tudo. Não tem que aguentar nada, gente. A gente precisa aprender que tem hora que tem que tirar esse peso de pedra que você colocou nas costas, que não é seu. Esse jardim que você está carregando era o jardim que a sua mãe tinha de expectativa. É o jardim que seu pai tinha de expectativa. Não é seu jardim. Que a Não é você. sociedade, né? Muita coisa que vem para nós que não é o que eu quero, mas tem que ser assim, mulher tem que ser dessa forma. Quem falou? Hoje eu sei responder dessa forma, né? Mas há um Mas tempo atrás, tudo que eu sofri na vida, o preço que eu paguei por não ter essa compreensão que eu tenho hoje. E você foi uma das terapeutas aí que me ajudou muito a ter essa clareza. Então, a importância, sabe, Adri, é tão importante, e é tão maravilhoso quando a gente liberta as pessoas, sabe? Da, olha, a Cláudia está falando da importância de mudanças. A gente está em constante movimento, a gente está vivo. Sim, Olha para o verdade. painel, você, Adriana, que vive no hospital, olha para o painel cardíaco. Ele é cheio de altos e baixos. E é maravilhoso. Só que tem hora, gente, que a gente tem que dar um basta. Basta em abuso, basta carregar peso que não é seu, basta em esperar que o outro mude para você ser feliz. Oi? Oi? Até quando você vai esperar que o outro seja o motivo da sua felicidade? Cuide do seu jardim. Traga coisas boas para o seu jardim. Olhe para o seu parceiro, vendo as qualidades dele, valoriza ele. Tem mulher que chega aqui, gente, fala assim, o marido chega e fala para mim assim, viu, mas eu não aguento mais. Meu, ela só me critica, nunca eu acerto uma. Eu já desisti de tentar. Eu não sei mais o que fazer. Eu falo, vamos lá, vamos entender o processo, porque eu tenho que entender o que está acontecendo, né? E aí ele fala, Vilma, eu compro flor, ela fala que não gosta de flor. Eu levo ela para jantar, diz que o jantar, onde eu escolhi o restaurante é ruim. Pô, meu, aí ela quer que eu chegue depois de tudo isso que ela me deu bordoada e chegue lá pleno para satisfazer ela. Gente, não tem. Se eu não potencializo o meu macho, como é que ele vai chegar e dar conta? Sabe? Se eu não valorizo isso, não estou falando em relação a homem e mulher, não. Porque na relação homossexual também tem um papel masculino e feminino. Sim, sim. Entende? Então, em algum momento, tem que ter clareza disso. Então, se eu não valorizo quem está do meu lado, quem vai me valorizar? Porque às vezes eu tenho certezas absolutas, eu tenho absolutismos em tudo, eu sei que não é assim. E outra coisa que é ruim, Adriana, nós fomos criados pelas histórias da Disney. Aquele som, aquele castelo, o príncipe. O meu cavalo branco, meu príncipe. Aí você encontra o príncipe, porque você sonhou com o príncipe, veio o príncipe. Só que ele veio cheio de verruga, porque o sapo não se transformou totalmente. Quem criou o sapo foi uma mãe que era protetora, ou é uma mãe que pegou aquele filho e deixou ele machista, porque, gente, quem cria homem machista é mulher. Mulher, isso eu falo sempre. Mulher. É a mãe que tá criando. É a mulher que está criando. Quem é machista é a mãe daquela criança, não é a criança. Porque lembra do jardim? Coitadinho, colocaram um monte de coisa idiota no jardim dele. Tá? Então a gente precisa entender isso também. Quem é pai, quem é mãe. Porque se o seu jardim é uma porcaria, não vai transformar o jardim do seu filho em uma porcaria porque você é um fracasso. Ah, mas eu ganho dinheiro. Mas você é infeliz emocionalmente. Então, vai se tratar, vai se condicionar. Se você tem um filho pequeno, não compra cachorro para ele. Vai fazer terapia, vai se conhecer. Ou faz isso antes de ter filho. Porque você tem um jardim limpinho, gente. Aquele gramadinho verdinho, pronto para você usar e abusar. Mas o problema é que o pessoal está abusando porque não conhece, quer repetir as mesmas coisas dos pais, não dá certo. Não sabem escolher, elas estão mais perdidas que os pais. E aí nunca deixaram ela decidir nada. Aí chega com 14, 15 anos, papai chega para a filha e fala: e aí, você vai ser o que na vida? Você vai ser o quê quando se formar? A pessoa nem sabe. Não, mas, ué, até um mês atrás o senhor falou para mim que eu tinha que estudar inglês porque era obrigação. Eu não queria estudar inglês. O senhor nunca deixou eu decidir nada. Agora o senhor quer que eu decida o que eu vou fazer da minha vida. É triste, né? E aí, quais as chances de eu escolher algo errado? Enormes. Porque eu não tenho bagagem.
Eu não tenho vivência. No meu jardim não tem flores para eu poder comparar. Só tem erva daninha. Qualquer um que vier me oferecendo uma flor de plástico, eu vou acreditar que aquilo é bom, porque eu não tenho experiência. Eu não convivi com outras pessoas, eu vivi protegido dentro de uma bolha, eu fiquei na internet distraída porque minha mãe não tinha paciência de brincar comigo. Gente, eu não tinha paciência de brincar com meus filhos também não, mas eu contratei uma babá que brincava. Entendeu? Eles tiveram brincadeira, eles tiveram tudo. Eu não tenho muita paciência, desde pequena, eu sou muito elétrica, eu não tenho paciência de ficar ali. Mas eu brinco com meu neto, eu sou presente, eu sou tudo. Mas eu não vou ficar ali 5, 6 horas brincando. Mas quando eu estou presente, estou inteira ali. E isso é mais importante. Não é constância, é qualidade. Qualidade, isso é verdade. Tá? Então, entender isso, tá ok? Alguma dúvida, Dri? Perguntas? Nossa, foi assim, né? Eu falei, nossa, em 1 hora a gente não vai conseguir abordar tanta coisa, mas você trouxe aí muito conteúdo, bem bacana. Eu acho que ainda pede uma outra live, né? Porque a sua terapia eu passei, você falou para mim que era uma média de 2 a 3 horas, né? Quando eu passei, a minha durou acho que umas 2 horas e meia. Pessoal, imagina, 2 horas e meia com a Vilma foi por chamada de vídeo. E assim, é muito conteúdo, é muita informação. Mas eu creio que ajudou muita gente, viu? Deu um despertar. Aí, Então é importante. A Cássia escreveu, é muito difícil realmente escolher do dia para a noite. Por isso que a terapia ajuda muito. O que é a diferença? Acho que eu vou falar um pouquinho agora, tá, Adri? Da terapia, como que a gente faz, tá? Tá. O que é importante a gente entender? Essa primeira sessão dela, que demorou 2 horas e meia, né? O que a gente trabalha? A gente trabalha, você está num patamar hoje aqui, né? Então, é entender, tem o primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, quarto degrau, quinto. E a gente tem uma escadaria para chegar onde a gente está sempre em constante evolução. Quando eu estaciono num determinado lugar, fica estagnado. E aí você começa a cada vez ter mais dificuldade de lidar com o novo. Então, o que é importante? A gente sempre está alinhando para o próximo passo. O que foi passado, né? O que passou, não é você. Não te constitui ser humano. O que teve de passado são experiências para que você use daqui para frente. Descobri que eu não posso plantar rosa no meu jardim que tem espinho, fura meu dedo. Vou plantar, então, algo que não tem espinho. Então, essas experiências que a gente viveu trouxe para a gente a capacidade de fazer melhores escolhas. Mas isso não é você. Então, nessa terapia inicial, o que a gente vai fazer? Entender aonde você está, como você está e aonde você quer chegar. Né, Adriana? A gente foi explicando degrau a degrau como seria a melhor solução para ela, e isso fica muito claro. Muita coisa, talvez, que você faça, Adriana, você nem se dê conta que foram... Agora, falando, você vai lembrar. Mas foram coisas que a gente falou lá na primeira sessão. Bem provável. Então, são coisas que a gente falou lá. Só que o nosso cérebro, gente, ao contrário do que a gente imagina, ele aprende muito rápido. Lembra, Boca? Ele tá doido por coisa nova. Quando alguém vem e traz coisa nova, a primeira coisa que ele vai fazer é resistir. Vai tentar fugir daquilo. Por quê? Porque ele quer confirmar que a crença dele é verdadeira. Porque se mudar aquilo é o risco da sobrevivência, lembra? Então, ele vai tentar combater. Mas aí, só com o meu racional, eu consigo evoluir para o próximo passo, né? A Cássia planta a espada de São Jorge. Bom, mas tem variedade, não só espada de São Jorge. Então, o que é importante a gente entender? Essa primeira sessão é isso, e a gente vai trabalhar suas emoções. Vem aí agora o curso, né, que a gente vai ser autor da sua vida. É um treinamento real, porque aí eu vou digerir um pouco melhor, sabe, Adri? A gente vai trabalhar passo a passo para fazer realmente... É um treinamento. A gente não foi treinado para ser adulto, gente. A gente não foi treinado para ser autor da nossa vida. A gente foi treinado para obedecer e participar do filme do outro. Exatamente. Só que revelar e ter o filme próprio que tá tendo, tipo, tá sozinho, tendo sucesso. O resto a gente é tudo foi figurante, né, Vilma? Não protagonista. Pra figurar assim. E ser o autor, gente, pensa bem, a sua vida está sendo escrita nesse momento. A página de amanhã está sendo escrita agora. Então, o passado não existe. Não adianta você querer voltar no passado. Quando a gente começou a live, para agora, já estamos no passado. A cada palavra que eu emito já está no passado. A nossa vida é um tremendo
presente, não existe passado nem futuro. Porque tudo é relativo. Lembra que eu expliquei isso? Faz tempo, acho que você não lembra. Tudo é relativo. Eu tenho 52 anos em relação à minha data de nascimento. Mas se eu fizer uma radiografia, e você sabe disso no hospital, se eu fizer uma radiografia óssea, vai me dar uma outra idade, não é verdade? Sim. Tem um outro detalhe. Em relação à minha data de nascimento, eu tinha 10 anos quando eu estava em tal lugar. Sempre vai ter uma relação. O meu futuro está relacionado com o momento que eu estou vivendo hoje. Então, o meu futuro é uma comparação. Então, se eu estou sempre no presente, eu só fazer escolhas melhores que meu futuro está garantido. Exatamente. Tem lógica? Muito. É isso mesmo. Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Sigam o meu canal, Vilma Manaual, tem YouTube, tem Instagram, né? Ou seja, o Autor da Sua Vida também, dia 10 de novembro vai estar no ar, se Deus quiser, a gente vai estar mudando, iluminando vidas, para a gente tornar os seres humanos mais conscientes, entendendo por qual motivo essas explicações que nós demos aqui, muito rápidas, a gente vai trabalhar parte a parte, com mais coerência, assim, com mais explicação, embasamento técnico também, para ajudar a entender melhor, né? Porque aqui é muito rápido, eu fui mais do lado lúdico, mas tem toda uma parte científica que justifica e explica tudo isso, ok? Então, a gente vai entender os hormônios, as emoções, o formato do nosso corpo, por qual motivo ele é X, Y, Z, por qual motivo, às vezes, minha parceira precisa que ela... Eu não vivo elogiando ela, mas ela adora, nunca tá bom, eu quero ela, porque ela é competitiva. Se você comparar ela com a Adriana, por exemplo, ela vai ficar pé da vida. Mas eu tô falando que ela é mais bonita que a Adriana, mas por que tá me comparando? Né? Então, coisas desse tipo que você precisa entender para ter relações melhores, ter condições melhores, até de atender seus clientes, ou inclusive para usar para sua vida prática, para lidar com seus filhos, para lidar com seu esposo, para lidar com suas relações de trabalho. Quanto mais eu conseguir entender e fazer esse treinamento, a gente vai conseguir crescer, conseguir evoluir. As aulas vão ser ao vivo, mas vão ficar gravadas para que você possa rever isso durante 3 meses, que é o treinamento, né? A gente vai fazer um mês intensivo e ficam mais 2 meses para o cliente estar lá, indo lá e conferindo. Mas tudo que a gente vai plantando são sementes, sabe, Adriana? Então, vai dar frutos. A velocidade que vai dar fruto vai depender de quanto você vai cuidar. Adubar, regar. Né? Sim, exato. Alguma dúvida, Adri? Ah, não, foi maravilhoso. Nossa, já estamos aqui há mais de 1h20, quase. Nossa, foi rápido. Passa rápido, né, Vilma? Quando é um assunto assim gostoso, né? Que a gente vai aprendendo, como você falou, nosso cérebro ele fica assim, querendo coisas novas. E tudo que você trouxe aqui é muito novo para as pessoas, né? Então a gente fala, puxa, nossa, eu não sabia, nossa, que incrível! Então isso desperta atenção, né? A gente está aqui com mais de 9 pessoas, né, na live. Bem bacana, gratidão aí a todos que entraram, viu, gente, que nos acompanhou aqui, quem vai nos assistir depois. Quero agradecer imensamente a Vilma. A Vilma é voluntária do projeto. Ela até oferece você no controle, né, Vilma? Que é uma gestão de várias técnicas aí. Sim. Quer falar um pouquinho sobre você? E é uma prática que ela oferece, né, de forma voluntária aos profissionais do Hospital São Paulo. A gente ainda vai abrir a agenda, talvez, para o ano que vem, né? Não sei como que tá aí a tua vida, talvez ano que vem a gente abra, né? Mas o ano que vem provavelmente a gente volte com tudo. E aí talvez até leve o autor da sua vida para fazer palestras no hospital. Isso eu consigo agendar. Só não consigo um individual. Tá? Não, bacana, porque a palestra a gente consegue atingir mais pessoas, né? Mais mudanças, isso é legal. E você, né, que não faz parte aí do hospital, mas se interessou aí, de repente quer passar aí com a Vilma, contratar o serviço da Vilma, a Vilma vai falar aí, né, como que você faz, o acesso, e aí a gente encerra essa live incrível, né? Porque foi maravilhoso, eu aprendi muito. Bom, eu tô aqui para colaborar, entender que as pessoas, elas são complementares o tempo todo. Tudo que chega até a gente chega por um motivo, que fomos nós que atraímos. Não tem acaso na vida, não existe acaso, nada é o acaso, tudo é você o tempo inteiro. E por isso a importância de você ter atenção plena, ser o diretor da sua vida. Se você imaginar que a sua vida é um filme, qual é o diretor, quem são os atores que você está colocando, quem são as pessoas que você está trazendo. E aí, no Seja Autor da Sua Vida, vai ser essa opção de vocês poderem ver essas opções e essas informações para colocar.
seja da vida sua, do seu pai, dos seus parentes, dos filhos, enfim, do seu parceiro, salvarmos relacionamentos, porque é possível e é maravilhoso. Gente, ninguém fica 10 anos casado e quer separar. Separa porque tá ruim. E não é culpa do outro, não, é culpa dos dois. Quem reclama é ruim, quem não faz nada é ruim. Então, vamos prestar atenção a isso. Quem quiser seguir para saber quando começam as inscrições, Vilma Manaual, né? Em qualquer lugar com W, é Wilma, né? Wilma Manaual. E Mana de irmão, né? Mana, W-A, Manaual. O Manaual é o poder da ação, o poder do amor em ação. Tá? E é isso que a gente quer transformar, levar o amor, mas não só ficar falando de amor, mas principalmente colocando isso em ação, em iluminar vida, em fazer com que as pessoas possam entender a sua responsabilidade, deixar de ser vítima do passado, porque foi meu pai, parar com as explicações. Adulto, prestem atenção para a gente encerrar, Adri. Adulto não dá explicação. Adulto não justifica. Adulto toma atitude. Decide o que quer para sua vida. Isso é ser adulto. Isso é ser adulto. Então, você, a partir do momento, se você percebeu que você está dando desculpa, está justificando, você está no lado infantil. Você está no momento de ficar esperando que alguém aprove o que você está fazendo, você está no modo infantil. Tá? Adulto, ele não precisa da aprovação de ninguém, ele é adulto. Como o próprio nome fala, eu sou adulto. Faço escolha. Se eu errar, eu corrijo. Tá tudo bem. Está tudo bem, né, Adri? Está tudo bem, nossa, que incrível. Só esse final aí já serve para uma grande reflexão, hein, pessoal? Sim. Ó, né, vamos começar a observar aí nossas atitudes, aquela pessoa que fica sempre se justificando, né? Então tá na hora de você tomar as rédeas da sua vida. E pronto, é isso. Seja você. Solte o freio, né, Vilma? Solte o freio. Infinitas possibilidades estão esperando você escolher elas. O bem e o mal, o cérebro não sabe o que é. É você que decide. Então decida. Eu decido escolher as melhores flores para o meu jardim. Eu decido colocar plantas no meu jardim. E eu decido florir outros jardins. Porque se eu florir outros jardins, meu cérebro está ouvindo que eu quero florir. E ele vai me ajudar a florir também. É sobre iluminar vidas. Muita gratidão, Adri. Gratidão, todas as vidas que a gente puder transformar. Muito obrigada. Ah, gratidão. Gratidão, Vilma. Gratidão a todos aí que nos assistiram, que vão nos assistir depois. E é isso. Depois a gente marca uma, né, para o ano que vem. Aí a gente agenda uma outra para dar continuidade aí nesse tema, que foi bem bacana, viu? Que legal. Eu que agradeço. Vai ficar gravado? O pessoal está perguntando? Vai ficar gravado. Já vou encerrar o vídeo, depois eu compartilho lá no grupo. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Beijo. Uma boa noite, boa semana, gente. Tchau. Tchau.